Bendiciones, queridos hermanos. Feliz sábado, muitas bendições, queridos irmãos. Es una gran alegría y un privilegio estar aquí É uma grande alegria e grande privilégio estar aqui para compartir juntos la palabra de Dios. para compartilhar juntos a palavra de Deus. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Hoje vamos ver tema muito interessante. Pero antes de comenzar, les invito a comunicarnos con Dios. Mas antes de começar, quero convidar cada de vocês para ajoelharmos e falar com Deus. Padre nuestro que estás en el cielo, Pai nosso que estás nos céus, te damos gracias por este hermoso sábado. muito obrigado, Senhor Jesus, por este lindo sábado. Llena nuestros corazones con tu Espíritu Santo Enche o nosso coração com teu Santo Espírito y acompáñanos con tus santos ángeles. e acompanha-nos, Senhor, com teus santos anjos. Bendícenos Abençoa-nos, Senhor, y haz que todos los corazones sean llenos de tu verdad. e faz que todos os corações sejam cheios da tua verdade. Te damos gracias. Muito obrigado, Senhor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amém. Amém. En la palabra de Dios hay una hermosa promesa. Na palavra de Deus tem uma linda promessa. La promesa de Canaán, A promessa de Canaã, la tierra prometida, a terra prometida, donde fluye leche y miel, da onde flui leite e mel, donde hay seguridad onde há seguridade y prosperidad, e prosperidade, y donde los hijos de Dios pueden adorar a Dios libremente. e onde os filhos de Deus podem falar livremente. Dios dio a su pueblo en la antigüedad la promesa de Canaán, Deus deu ao seu povo na antiguidade a promessa de Canaã. la Canaán terrenal, A Canaã terreal, esa tierra que fue prometido a Abraham esta terra que foi prometido a Abraão. cuando él salió de Ur de los caldeos, Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, de Babilonia, de Babilônia, para ir a la tierra prometida, para ir à terra prometida, Canaán. Canaã. La Biblia dice A Bíblia disse, en Hebreos capítulo 11, em Hebreus capítulo 11, cuando Abraham finalmente llegó a Canaán, que quando Abraão finalmente chegou a Canaã, él se sintió ahí como un peregrino, un extranjero, ele se sentiu lá como peregrino, como estrangeiro, a pesar de que ya estaba en la tierra prometida. apesar de que já estava na terra prometida. Porque ahí mismo en Hebreos 11 cuenta Porque aí mesmo, em Hebreus 11, conta que él y los demás patriarcas y profetas que ele e os demais patriarcas e profetas estaban esperando la patria celestial. estavam esperando a pátria celestial. Y la Canaán terrenal solo era un símbolo. E a Canaã celestial só era símbolo. La Canaán terrenal solo era un símbolo A Canaã terrenal só era símbolo para la Canaán celestial. para a Canaã celestial. Entonces ellos esperaban la ciudad que Dios mismo levantaría, Então, eles esperavam a cidade que Deus mesmo levantaria, la Santa Jerusalén celestial. a Santa Jerusalém celestial. Y ellos vivieron en la tierra y levantaron una Jerusalén terrenal, E eles viveram na terra e levantaram uma Jerusalém terrenal, literal, literal, en Medio Oriente, em meio do Oriente. allá en esa tierra de Canaán terrenal. Lá nesta terra de Canaã terrenal. Y cuando fueron con el mandato divino a conquistar Canaán, E quando foram com o mandato divino a conquistar Canaã, ahí estaban establecidos muchos pueblos que no creían en el Dios verdadero. aí estavam estabelecidos muitos povos que não conheciam, não creiam no Deus verdadeiro. Estaban adorando a los astros, Estavam adorando aos astros, estaban adorando a los ídolos. estavam adorando aos ídolos. Ellos veneraban a otros seres humanos. Eles veneravam a outros seres humanos. Ellos hacían sacrificios humanos. Eles faziam sacrifícios humanos. Ellos vivían en un profundo paganismo Eles viviam num profundo paganismo y adoraban al sol. e adoravam ao sol.
Cuando entró el pueblo de Dios a Canaán, vino con el arca del pacto. Quando entrou o povo de Deus a Canaã, eles foram com a arca do pacto. Y ahí estaban los 10 mandamientos. E aí estavam os 10 mandamentos. Porque la conquista de Canaán estaba en el contexto de la ley de Dios. Porque a conquista de Canaã estava no contexto da lei de Deus. Por ejemplo, cuando fue conquistado la ciudad de Jericó, Por exemplo, quando foi conquistada a cidade de Jericó, ellos rodearon la ciudad durante 7 días. eles deram voltas na cidade por 7 dias. En el séptimo día dieron 7 vueltas Mas no 7º dia deram 7 voltas. y cargando siempre el arca del pacto E sempre carregando a arca do pacto, con los 10 mandamientos. que continham os 10 mandamentos. La representación de la voluntad de Dios. A representação da vontade de Deus. Y en ese símbolo del 7, E neste símbolo de 7, que es el símbolo de la perfección que é o símbolo da perfeição y el símbolo del Dios creador e o símbolo do Deus Criador, de los cielos y de la tierra. dos céus e da terra. El único y verdadero, O único e verdadeiro, el que en 6 días creó todo aquele que em 6 dias criou tudo y en el séptimo día descansó. e no 7º dia descansou. Y así se derrumbó la ciudad de Jericó E assim caiu a cidade de Jericó. y progresivamente fue conquistada la tierra de Canaán. E continuamente, progressivamente foi sendo conquistada a terra de Canaã. Y Dios utilizó también a uno de sus más grandes guerreros, E Deus utilizou também a dos seus mais grandes guerreiros, Josué. Josué. Era un hombre que había confiado en la palabra de Dios. Era o homem que havia confiado na palavra de Deus. Porque antes de la conquista, Porque antes da conquista, ellos estaban en la frontera de Canaán. eles estavam exatamente na fronteira de Canaã. Todo el pueblo hebreo que había salido de la esclavitud de Egipto. Todo aquele povo hebreu que tinha saído da escravidão do Egito. Y enviaron 12 espías E enviaram 12 espias para reconocer la tierra. para reconhecer a terra. Y cuando volvieron los 12, E quando regressaram, quando voltaram os 12 espias, 10 espías eran incrédulos. 10 espias eram incrédulos, eles não creiam no que estavam dizendo. Ellos dijeron, no podemos invadir, no podemos conquistar, Eles diziam, nós não podemos conquistar essa terra, porque hay gigantes, porque aí habitam gigantes. tienen ciudades fortificadas, E eles têm, suas cidades deles são fortificadas. tienen grandes ejércitos. Tem exércitos muito grandes, muito numerosos. Y nosotros solo somos un pueblo que acaba de salir de la esclavitud. E nós só somos um povo que recém saiu da escravidão. Entonces se levantaron 2 de los 12 espías, E então se levantaram dos 12 espias, Josué y Caleb. Josué e Caleb. Ellos sí tenían fe Eles sim tinham fé. y dijeron, claro que podemos, E eles falaram, claro que podemos, porque Dios ha prometido. porque Deus prometeu. Recuerden los milagros. Lembrem-se dos milagres que Deus fez. Dios nos sacó de Egipto. Deus nos tirou do Egito. Dios destruyó el ejército de los egipcios. Deus destruiu o exército dos egípcios. Dios abrió el mar. Deus abriu o mar. Dios hizo caer 10 plagas. Deus fez cair 10 pragas. ¿Cómo Dios no nos va a ayudar ahora? Como é que Deus não vai nos ajudar agora? Pero a pesar de eso, el pueblo confió en los 10. Mas mesmo assim, com tudo isso, o povo preferiu confiar nos 10. Y el pueblo tuvo que estar 40 años en el desierto E o povo teve que estar 40 anos no deserto. por su incredulidad. Por causa da incredibilidade deles. Dios estaba muy triste con su pueblo. E Deus estava muito triste com seu povo. ¿Por qué les faltó la fe? Porque eles não tinham fé. Saben, nosotros debemos siempre recordar cómo Dios nos guió en el pasado. Sabem, nós sempre temos que recordar daquilo de como Deus nos guiou no passado. Para tener fe para las promesas de Dios del futuro. Para ter fé nas promessas de Deus no futuro. Porque si Dios nos ayudó en el pasado,
¿cómo no nos va a ayudar en el futuro? Porque se Deus nos ajudou no passado, como não nos vai ajudar a gente no futuro? El único riesgo que tenemos es olvidarnos como Dios nos ayudó. O único perigo que nós temos, é se nos olvidamos, se nos esquecemos do Deus que nos ajudou. Ahí es donde perdemos la fe. E aí é onde perdemos a fé. Y entonces no podemos avanzar. Então a gente não pode avançar. Y no podemos entrar en la tierra prometida. Não poderemos entrar na terra Y prometida. Dios va a estar triste. E Deus vai estar Y triste. por nuestra incredulidad vamos a tener que recibir un castigo. E por causa da nossa falta de fé, vamos receber um castigo. Toda esa generación murió en el desierto. Toda aquela geração morreu no deserto. Ni siquiera Moisés entró en la Canaán terrenal. Nem mesmo Moisés entrou na Canaã terrenal. Él ya era anciano. Ele era anciano. 40 años había estado con ellos ahora en el desierto. 40 anos ele tinha ficado com eles no deserto. Y ahora estaban frente a Canaán. E agora ele estava em frente a Canaã. Y Dios lo puso a descansar. E Deus o enviou para que ele fosse a descanso. Dios lo llevó a un monte alto, E Deus o levou a um monte, uma montanha muito alta, al anciano Abraham. ao ancião Abraão, Disculpen, al anciano Moisés. ao ancião Moisés. Y desde arriba él vio la tierra de Canaán. E desde lá de cima ele viu a terra de Canaã. Y ahí murió. E ali morreu. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró. A Bíblia disse que Deus mesmo o enterrou. Y nadie sabe dónde fue enterrado. E ninguém sabe aonde ele foi enterrado. Para que ese lugar no se convierta en un lugar de peregrinaje. Para que esse lugar não se converta em um lugar de uma falsa adoração. Para que ese lugar no se convierta en el lugar de veneración de hombres. Para que esse lugar não se converta em um lugar de degeneração de homens. Pero ¿saben algo muy hermoso? Mas sabem de algo muito bonito? Dios tenía un plan maravilloso para su hijo Moisés. Deus tinha um plano maravilhoso para o filho Moisés. Tenía un plan mucho más hermoso que entrar en la Canaán terrenal. O plano dele era muito mais bonito que entrar na Canaã terrenal. Porque en el Nuevo Testamento encontramos a Moisés antes de la crucifixión de Jesús, hablando con Jesús. Porque no Novo Testamento nós encontramos a Moisés antes da crucificação de Cristo, falando com Cristo, Junto con Elías. junto com Elias. ¿Recuerdan Elías que fue vivo al cielo? Se lembram de Elias que foi vivo ao céu? Pero Moisés murió y fue enterrado. Mas Moisés morreu e foi enterrado. Pero ahora en el Nuevo Testamento aparece vivo hablando con Jesús. Mas agora no Novo Testamento ele aparece vivo, falando com Jesus. Y en el libro de Judas, justo antes del Apocalipsis, E no livro de Judas, justo antes de Apocalipse, encontramos una escena donde discuten Dios con Satanás. podemos encontrar uma situação onde Deus está discutindo com Satanás, Por el cuerpo de Moisés. justamente pelo corpo de Moisés. Qué interesante. Interessante. ¿Por qué estaban ellos disputando por el cuerpo de Moisés? Por que eles estavam disputando pelo corpo de Moisés? Porque Dios tenía el plan de resucitar a Moisés. Porque Deus tinha um plano para ressuscitar a Moisés. ¿Y quién ganó esta controversia? E quem ganhou essa controvérsia? Quem ganhou essa luta? Pues Dios. Deus. Porque Moisés aparece resucitado y vivo. Porque Moisés aparece ressuscitado e vivo. Ahí hablando con Jesús. Aí, falando com Jesus. ¿Saben lo que Dios hizo? Fue llevar a su siervo Moisés directo a la Canaán celestial. E na verdade o que Deus fez foi levar a Moisés direto a Canaã celestial. Le dio un premio tan grande. Deu um prêmio tão grande para ele. Sabes, Moisés, tú no vas a entrar en la tierra de Canaán terrenal. Moisés, tu não vas entrar na Canaã terrenal. Tú vas directamente al destino final, Tu vai diretamente para o destino final. a la Canaán celestial. A Canaã celestial. Porque esa Canaán terrenal es solo un símbolo. Porque a Canaã terrenal só é um símbolo. Es solo un ejemplo temporal, terrenal, É só um exemplo temporal e terrenal de la realidad eterna celestial. da realidade eterna celestial. Y lo mismo se aplica en el Nuevo Testamento
a los diferentes símbolos. E o mesmo se aplica no Novo Testamento aos diferentes símbolos. Por ejemplo, Jerusalén, la ciudad, Por exemplo, Jerusalém, a cidade. fue construida ahí en la Canaán terrenal, Foi construída aí, na Canaã terrenal. pero solo es una ciudad literal terrenal Só que ela só é um símbolo, uma cidade terrenal. que representa a la Jerusalén celestial divina, Que vai representar e representa a Canaã celestial divina. de la cual hablaron en Hebreos capítulo 11, Da qual fala em Hebreus capítulo 11. donde dice, ellos esperaban una ciudad santa, la Jerusalén celestial, Onde fala que eles esperavam uma cidade santa, a Jerusalém celestial, cuyo constructor y arquitecto es Dios. cujo construtor e arquiteto é o próprio Deus. Esa ciudad que San Juan vio en el Apocalipsis y la describió. Essa cidade que João viu no Apocalipse e descreveu ela. Y habla de ella con mucho lujo de detalle. E fala de ela com um luxo de detalhes impressionante. Y cuando Juan en el Apocalipsis habló de Jerusalén, siempre se refirió a la celestial. E quando João, em Apocalipse, falava, sempre se referia a Jerusalém celestial. Para que nadie se confunda y piense que él está hablando de la Jerusalén literal. Para que nada se confunda e pensem que ele estava falando da Jerusalém terrenal. En el tiempo después de la conquista de Canaán, No tempo depois da conquista de Canaã, la Biblia nos revela que faltaba un área por conquistar. a Bíblia nos fala que faltava uma área por conquistar. Era la tierra de los filisteos. Era a terra dos filisteus. Era un pequeño sector de la tierra de Canaán. Era um pequeno setor, um pequeno lugar da terra de Canaã. Y cuando Josué murió, no había todavía conquistado la tierra de los filisteos. E quando Josué morreu, ainda eles não tinham conquistado a terra dos filisteus. Eso quedaba pendiente. Isso estava aí, pendente. Aunque Dios dijo que deberían conquistar eso también. Mesmo sendo que Deus tinha falado que isso também teria que ser conquistado. Porque esa tierra pertenecía a la tribu de Judá. Porque essa terra pertencia à tribo de Judá. Judá debía haber conquistado la tierra de los filisteos. Judá tinha que ter conquistado a terra dos filisteus. Pero no ocurrió. Mas isso não aconteceu. Entonces, porque el pueblo en su época no terminó de cumplir la voluntad de Dios, E então, porque o povo, na sua época, não terminou de cumprir a vontade de Deus, hubo problemas durante siglos. houveram problemas durante muitos séculos. Siempre lucha y guerra entre Israel y los filisteos. Sempre lutas, guerras entre o povo de Israel e os filisteus. No encontraron esa paz que anhelaban porque ahí estaban sus enemigos. E não encontraram essa paz que tinha sido prometida, porque aí estavam seus inimigos. Y siempre había incursiones y había E batallas. sempre havia incursões, sempre havia guerras, batalhas. El pueblo no vivía tranquilo, O povo não vivia tranquilo. porque entre los filisteos también estaban todavía algunos de los gigantes. Porque justamente junto com os filisteus ainda estavam alguns dos gigantes. Y entonces la historia nos revela los dos vecinos que tenía la tierra de los filisteos. E então, a história nos revela os dois vizinhos que tinham a terra dos filisteus. Al lado este estaban Judá, el pueblo de Judá, la tribu de Judá. Do lado oeste estava o povo de Judá, a tribo de Judá. Al lado norte estaba la tribu de Dan. E ao lado norte estava a tribo de Dan. Y en la Biblia encontramos las historias como los personajes importantes luchaban contra los filisteos. E na Bíblia nós encontramos histórias importantes dos personagens da história deles com os filisteus. De la tribu de Dan, del norte, el más famoso era Sansón. Da tribo do norte de Dan, o mais famoso era Sansão. El famoso Sansón que luchaba contra los filisteos. O famoso Sansão que lutava contra os filisteus. Y en la tribu de Judá estaba el famoso David. E na tribo de Judá
estava o famoso Davi, que también luchaba contra los filisteos, que também lutava contra os filisteus, cada uno en su época. cada na sua época. Sansón era conocido como el hombre más fuerte del mundo. Sansão era conhecido como o homem mais forte do mundo. Fue levantado por Dios para juzgar y para castigar a los filisteos E ele foi levantado por Deus para julgar e castigar os filisteus. y para liberar a Israel del yugo de los filisteos. E para liberar a Israel da carga dos filisteus. Porque en la época cuando Dios levantó a Sansón, Porque naquela época, quando Deus levantou a Sansão, el pueblo de Israel ya estaba 40 años bajo el yugo de los filisteos. o povo de Israel já estava há 40 anos baixo o jugo, a carga, a pressão dos filisteus. Era una situación muy desagradable y no era sostenible. Era uma situação muito desagradável e não podia se sustentar assim. Entonces Dios levantó a Sansón. E então, Deus levantou a Sansão. Se llamó el Nazareo. E ele se chamava o Nazareu. Tenía un pacto con Dios. Ele tinha um pacto com Deus. Su cabello debería crecer y nunca debería cortarse. O cabelo dele deveria crescer e nunca deveria ser cortado. Y Dios le iba a bendecir con su espíritu de una forma que él tenía mucha fuerza. E Deus ia abençoar ele com uma forma especial, onde ele ia ter muita força. Y entonces, de esta manera, nos relata las historias como Sansón luchó contra los filisteos. E então, é dessa maneira que nos contam as histórias de como Sansão lutava com os filisteus. Pero había un problema. Mas tinha um problema. Sansón le gustaban las mujeres filisteas. Sansão gostava das mulheres filisteias. Y la Biblia relata que tuvo 3. E a Bíblia nos fala que ele teve 3. Aunque sus padres le aconsejaron, no, eso no es bueno para ti. E mesmo que os pais deles aconselhavam que essas mulheres não eram boas para ele, Ellos dijeron, ¿por qué no buscas una mujer dentro del pueblo eles falaram, por que não busca uma mulher aqui dentro do nosso povo? que conoce y cree en el verdadero Dios? Uma mulher que conhece, que crê no verdadeiro Deus. Pero Sansón lamentablemente siguió sus inclinaciones y lo que a él le gustaba. Mas infelizmente Sansão seguiu as suas inclinações, aquilo que ele gostava. Seguramente las mujeres filisteas, al no tener los mismos principios que las mujeres hebreas, E quando as mulheres filisteias não tinham os mesmos princípios que as mulheres hebreias, posiblemente se presentaron de una manera más atractiva eles se apresentavam de uma forma mais atrativa para los ojos de los hombres. para os olhos dos homens. Y eso es lo que pasó con Sansón. E isso foi o que passou com Sansão. Y él se sintió muy seguro. E ele se sentiu muito seguro. Soy el hombre más fuerte del mundo, Sou o homem mais forte do mundo, no pasa nada, não passa nada. tengo un pacto divino con Dios, Tenho um pacto divino com Deus, tengo el espíritu, tenho o Espírito, estoy cumpliendo la misión, estou cumprindo a missão, así que no pasa nada, yo puedo hacer assim esto. que não passa nada, eu posso. Pero eso iba a llegar progresivamente a su caída. Mas isso estava levando ele progressivamente à sua caída. Las mujeres de su perdición. As mulheres que lhe levariam à perdição. Entonces ocurre que él entró en la tierra de los filisteos y causó grandes daños y estragos. E então, a história conta que ele entrou na terra dos filisteus e causava grandes estragos. Por ejemplo, encendió los cultivos y las cosechas de los filisteos. Por exemplo, ele ardeu os cultivos e as cosechas, as plantas que estavam prontos para já ser colhidos dos filisteus. Otras cosas que él hizo es matar con una quijada de un burro a 1000 de los filisteos. Outra coisa que fez foi, com o queixo de um burro, matar a 1000 filisteus. Y después de matar a 1000, E depois de matar a 1000 filisteus, ¿saben lo que hizo? sabem o que fez? Uno podría pensar, ahora se va a esconder porque van a ir tras él. Qualquer podia pensar que, bom, agora vai se esconder porque
seguramente vão ir atrás dele. No, al día siguiente él fue a la ciudad principal de los filisteos, a Gaza, Não, no próximo dia ele foi a Gaza, lá na cidade dos filisteus. y fue y buscó una mujer ahí. E foi e buscou uma mulher aí. Y entonces los filisteos sabían, ahí está, le vamos a atrapar cuando salga. Então os filisteus viram e falaram: ah, ele está aí, vamos agarrá-lo quando ele saia. Sansón realmente era un hombre muy valiente. E Sansão realmente era um homem muito valente, muito Él corajoso. se metió en ese peligro E ele se meteu no meio desse perigo. y a medianoche salió por la puerta de Gaza hacia afuera. E durante a meia-noite ele saiu pela porta de Gaza para fora. Pero arrancó todo el portón y se lo llevó en el hombro. Mas ele pegou todo o portão, todo aquele portal imenso e começou a carregar no ombro. Lo llevó kilómetros y lo botó en una colina. E ele levou esse portão por quilômetros e jogou lá, embaixo de uma colina. Dejó a la ciudad de Gaza indefensa. Deixou a cidade de Gaza indefesa. Hizo una ruptura en su muro de Ele protección. rompeu o muro de proteção. Oh, no estaban felices los filisteos. Ah, os filisteus não estavam felizes. Ellos dijeron, no lo podemos atrapar a la fuerza. Eles disseram: a gente não pode pegar ele à força. Lo vamos a atrapar a través de su debilidad. Vamos pegar ele pelo meio de alguma debilidade, alguma fraqueza que ele tem. A través de una mujer. Através de uma mulher. Y entonces entra en la escena Dalila. E aí entra Dalila na escena. Dalila significa la que debilita. E justamente Dalila significa aquela que debilita. Y debilitó el espíritu y el corazón de Sansón. E ela debilitou o espírito e o coração de Sansão. Dalila, una mujer filistea muy hermosa. Dalila, uma mulher filisteia muito bonita. Y Sansón se había enamorado de ella. E Sansão agora estava perdidamente apaixonado por ela. Y nuevamente entró en una relación ilícita E uma vez mais ele entra numa relação que não agradava a Deus. que Dios no había permitido. Deus não tinha permitido. Eso no era el plan de Dios. Esse não era o plano de Deus. Pero Sansón siguió su camino. Mas Sansão seguiu o seu caminho. Y entonces ella comenzó a descubrir cuál es el secreto de la fuerza de Sansón. E então ela começou a descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Y él no le quería decir. E ele não queria dizer. Él jugaba con ella. Ele jogava com ela. Él le decía mentiras. Ele dizia qualquer coisa, mentiras. Y ella se lo creyó, pero cada vez se dio cuenta que fue una mentira. E ela acreditava, mas cada vez percebia que era uma mentira. Al final ella lloró y dijo, tú no me amas, Sansón, tú no me amas, tú solo me mientes, tú no me dices la verdad. E no final ela acaba chorando e fala: Sansão, tu não me amas, tu só me mente, tu não me fala a verdade. Posiblemente le ha dicho, mira, yo te voy a dejar. Possivelmente ela falou: tá bom, então eu vou te deixar. Entonces ella logró manipularlo de tal manera que él descubrió la verdad y el secreto. E então, infelizmente, ela conseguiu manipular ele de uma maneira tão grande que conseguiu descobrir qual era o segredo. Entonces vinieron los filisteos y le cortaron el cabello. E então vieram os filisteus e lhe cortaram o cabelo. Porque él dijo, si me cortan mi cabello, el pacto que yo tengo con Dios, porque yo soy nazareo, voy a perder mi fuerza. Porque ele tinha falado: se me cortam o cabelo, o pacto que Deus fez comigo seria cortado, porque eu sou nazareno. Y entonces ocurrió, le cortaron el cabello. Isso aconteceu. Cortaram o cabelo dele. Vinieron los filisteos. Vieram os filisteus. Él, como siempre, pensaba que iba a luchar y los iba a derrotar. E ele pensou que, como sempre, ele ia lutar eles, ia derrotar eles. Pero Dios se había alejado de Sansón. Mas Deus já tinha se distanciado de Sansão. Su espíritu se había retirado. Seu espírito se havia retirado de Sansão. La bendición divina se fue. A bênção divina já tinha saído. Atraparon a Sansón. Agarraram a Sansão. Le sacaron los ojos. Le sacaram os olhos, tiraram os olhos dele. Le dejaron ciego. Ele ficou cego. Le amarraron con cadenas de hierro. Amarraram ele com correntes de ferro. Y lo llevaron a la ciudad de Gaza. E levaram ele à cidade de Gaza. Directo a la cárcel y ahí al molino de la cárcel. Direto à prisão. E ao moinho da prisão.
Y ahí Sansón tenía que dar vueltas al molino y producir el pan, la harina para los filisteos. E aí Sansão tinha que ficar dando voltas, empurrando esse molinho para produzir a harina que os filisteus faziam pão. Pasó un tiempo y los filisteos estaban muy felices con esta victoria. Passou o tempo e os filisteus estavam muito felizes com essa vitória. Dijeron, esto comprueba de que el Dios de los filisteos es el verdadero Dios. E eles falavam, isso prova que o Deus dos filisteus é o verdadeiro Deus. Dagón, Dagom, así se llamaba. assim chamava esse Deus. Entonces, ellos hicieron una gran fiesta y había miles de personas E então eles organizaram uma grande festa com milhares de pessoas, en el templo de Dagón justamente no templo de Dagom. y llevaron a Sansón E aí eles levaram a Sansão para que também. sea un espectáculo, para que la gente se burle de él, Para que seja um espetáculo, para que as pessoas pudessem debochar de Sansão aí. que sea una diversión. Que seja uma diversão. Y entonces ahí también estaban los príncipes de los filisteos. E aí também estavam os príncipes dos filisteus. Y Sansón oró y dijo, Dios, dame fuerza, por favor, una vez más. E agora Sansão ora e fala, Deus, dá-me força, por favor, uma vez mais. Y Dios le concede el deseo. E Deus atende a oração de Sansão. Y Sansón se pone entre las dos columnas principales de ese templo. E Sansão se põe entre as duas colunas principais desse templo. Y con toda su fuerza empuja y todo el edificio se derrumba. E agora, com toda a força que Deus tinha restaurado para ele, ele empurra as colunas para derrubar o templo. Y entonces él dijo, muera yo con los filisteos. E ele falou, Senhor, que morra eu com os filisteus. Y en ese día, él en su muerte mató a más filisteos que en su vida. E neste dia, na morte dele, Sansão matou a mais filisteus que em toda a sua vida. Fue un paso importante en el debilitamiento de los filisteos. E isso foi um passo muito importante na fragilidade dos filisteus. La palabra de Dios nos habla de que las historias tienen repeticiones. A palavra de Deus nos fala que as histórias têm repetições. A veces lo que pasó en el pasado fue escrito como un ejemplo de lo que va a ocurrir después una vez más. E às vezes aquilo que passou lá no passado vai ser um exemplo de uma coisa que vai se repetir novamente no futuro. Pero en aquel entonces era literal y era limitado en una historia. Mas naquele então, ou seja, naquele momento a história era literal e limitada àquele tempo. Y luego tiene una aplicación muy grande, universal. Mas então nós vemos que tem uma aplicação muito grande e universal. Porque Sansón, el que se metió con las mujeres de los filisteos, Porque Sansão, aquele que se meteu com as mulheres dos filisteus, también con la ramera de los filisteos, também com a prostituta dos filisteus, tiene una representación muy poderosa en el Nuevo Testamento. e isso tudo tem uma representação muito poderosa no Novo Testamento. Sansón y Dalila del tiempo del fin. Sansão e Dalila no tempo do fim? ¿Será que hay una aplicación? Será que tem uma aplicação? En aquel entonces eran los filisteos. Naquele tempo eram os filisteus. Pero eso era hace miles de años atrás. Mas isso foi há milhares de anos atrás. ¿Acaso hoy en día la Biblia nos habla de que todavía existen los filisteos Será que a Bíblia hoje nos fala que ainda existem os filisteus? en el tiempo del fin? No tempo do fim? Les invito a leer en sus Biblias el libro de Sofonías. Eu convido a vocês a ler nas suas Bíblias o livro de Sofonias. Lean los primeros 3 capítulos de Sofonías Leiam os 3 primeiros capítulos de Sofonias. y van a ver de que habla acerca del juicio final. E vão ver que ali fala diretamente sobre o juízo final. Habla acerca del retorno de Cristo, Fala acerca do retorno de Cristo, da volta de Jesus. la destrucción del mundo, A destruição do mundo. la tribulación final, A tribulação final. las plagas. As pragas. Habla ese contexto del juicio final. E fala nesse contexto do juízo final. Y si ustedes leen Sofonías, E se vocês leem Sofonias, van a encontrar de que aquellos
que son los enemigos del pueblo de Dios en ese contexto vão ver que aquilo que fala do povo de Deus nesse contexto son los filisteos. são os filisteus. Los filisteos del tiempo de fin. Os filisteus do tempo do fim. Qué interesante. Interessante. Ahora aplicándolo en una forma simbólica espiritual, no literal. Mas agora, aplicando de uma forma simbólica, não literal. Los filisteos de aquel entonces Os filisteus daquele tempo tenían una ventaja sobre Israel, tinham uma vantagem sobre Israel. una ventaja militar, Uma vantagem militar. porque ellos manejaban el hierro como su armamento. Porque eles manipulavam o ferro como arma para eles. El hierro, O ferro, que proféticamente en Daniel capítulo 2 y capítulo 7 que profeticamente em Daniel capítulo 2 e capítulo 7 es un símbolo de la potencia romana. é um símbolo da potência romana. En aquel entonces los filisteos tenían algo que se llamaba una pentarquía. Naquela época, os filisteus tinham algo que chamava uma pentarquia. Tenían 5 ciudades principales. Tinham cinco cidades principais. Gaza, Gaza, la principal, a principal, donde se desarrollan casi todas las historias de los filisteos. aonde aconteceram quase todas as histórias dos filisteus. Y luego había Asdod, E também tinha Asdod, Gat, Gat, Ecrón Ecrón y Ascalón. e Ascalon. Luego, en el Nuevo Testamento, cuando ocurre que pasa el tiempo, Logo no Novo Testamento, quando passa o tempo, encontramos que la potencia romana podemos encontrar que a potência romana también tenía una pentarquía de 5 ciudades principales, também tinha uma pentarquia de 5 cidades principais, con la ciudad principal Roma. com a cidade principal como Roma. Y la palabra de Dios Y la nos palabra de Dios habla de que hay una transición histórica, bíblica, profética, A palavra de Deus fala que existe uma transição bíblica e profética del pacto antiguo al pacto nuevo, do pacto antigo para o pacto novo, del antiguo al Nuevo Testamento. do antigo para o Novo Testamento. Habla de que en el Antiguo Testamento el pueblo literal era el pueblo hebreo, Fala que no Antigo Testamento o povo literal era o povo hebreu, en la Canaán terrenal, na Canaã terrenal, en Medio Oriente, no Meio Oriente, con la ciudad de Jerusalén, com a cidade de Jerusalém, con los filisteos com os literales, filisteus literais, con Sansón literal, com Sansão literal luego también David literal, e também David literal, que también luchó con un gigante de los que filisteos, também lutou com o gigante dos filisteus, que en esa época era Goliat, que nesta época era Golias, donde todos decían, ¿quién como Goliat? ¿Quién podrá luchar e contra onde este? todo mundo dizia: quem poderá lutar contra esse gigante? Quem poderá lutar contra Golias? Entonces, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es el pueblo cristiano. E então, no Novo Testamento, o povo de Deus é o povo cristão. Los que aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Aqueles que aceitaram a Jesus como o seu Salvador. Cuando Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no le aceptaron. Quando Cristo veio, aos seus vinhos e os seus não o receberam. Solo un remanente. Só um remanente. Sus discípulos, los apóstoles. Seus discípulos, seus apóstolos. Y había algunos miles que creían en él. E tinham alguns mil que criam nele. Con ellos Cristo confirmó el pacto, E com eles, Cristo confirmou o pacto. según la profecía de Daniel 9. Segundo a profecia de Daniel 9. Que al cabo de las 70 semanas Que ao terminar as 70 semanas, se confirmaría el pacto con muchos. se confirmaria o pacto com muitos. Se confirmó el pacto con todos aquellos hebreos que aceptaron a Jesús como su E Mesías. se confirmou o pacto com todos aqueles hebreus que confirmaram com o Messias. Ahí Jesús derrumbó el muro de separación E foi aí que Jesus derrubou o muro de separação. y el evangelio fue a los gentiles. E o evangelho pôde sair afora. Y se añadieron cada vez más y más que aceptaron a Jesucristo como su Mesías. E foram vindo cada vez mais e mais pessoas e povos que aceitavam a Jesus como seu Salvador. De los griegos, de los romanos, de otros Dos pueblos. gregos, dos romanos e de outros povos também. Aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Aceitaram a Jesus como seu Salvador. Y ellos llegaron a ser
el pueblo del nuevo pacto. E eles chegaram a ser o povo do novo pacto. Llegaron a ser conocidos como los cristianos, E foram conhecidos como os cristãos, porque siguieron a el Cristo. porque seguiram ao Cristo. El Cristo es lo mismo que el O Mesías. Cristo é o mesmo que o Messias, Significa el ungido. que significa o ungido. Entonces, en el nuevo pacto, ahora todos los cristianos somos judíos espirituales. E então, no novo pacto, agora, todos os cristãos somos judeus espirituais. Somos el Israel espiritual de Dios. Somos o Israel espiritual. Somos por fe linaje de Abraham. Somos por fé nós somos a linhagem de Abraão. Estamos aferrándonos a la misma promesa de Canaán E nos estamos agarrando da mesma promessa de Canaã y de la ciudad celestial e da cidade celestial, y de la patria celestial. da pátria celestial. Y de esa manera en el Nuevo Testamento habla ahora del pueblo del nuevo pacto, E desta maneira o Novo Testamento agora fala do povo do novo pacto, el Israel espiritual de Dios. o Israel espiritual de Deus. Si ustedes leen las profecías de Apocalipsis, E se vocês leem as profecias de Apocalipse, sobre todo el capítulo 12, sobre todo o capítulo 12, cuando se da esta transición, quando tem esse passo, essa transição, porque se ve ahí una mujer pura con 12 estrellas en su cabeza. e quando vocês veem aí essa mulher pura com as estrelas Que refleja la luz que divina, reflete a luz divina, porque está vestida de sol, porque está vestida de sol, la luna debajo de sus a lua pies, debaixo dos seus pés, y en las cabezas las 12 estrellas. e em sua cabeça 12 estrelas. Porque el pueblo de Dios de la antigüedad fue fundado sobre las 12 tribus de Israel. Porque o povo de Deus na antiguidade foi fundada sobre as 12 tribos de Israel. Y en la transición ahora sobre los 12 apóstoles del nuevo pacto. Mas neste passo, nessa transição, agora são os 12 apóstolos. Así lo describe también la Santa Jerusalén en el Apocalipsis. E assim também nos é descrita a Nova Jerusalém em Apocalipse. Las 12 puertas y los 12 fundamentos. As 12 portas e os 12 fundamentos. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de As 12 Cristo. tribos de Israel e os 12 apóstolos. La transición al nuevo pacto. A transição para o novo pacto. Y cuando el pueblo de la antigüedad tenía que conquistar Canaán, E quando o povo do antigo pacto tinha que conquistar Canaã, tenía un tiempo profético establecido. eles tinham um tempo profético estabelecido. 40 días que se convirtieron en 40 años. 40 dias que se transformaram em 40 anos. Pero ahí estaban en el desierto de la Mas aí prueba estavam eles no deserto da prova y de la dificultad. e da dificuldade. Pero Dios no los abandonó. Mas Deus não abandonou eles. Dios los sustentó Deus susteve eles em suas mãos. como un águila, dice la Como uma Biblia. águia, disse a Bíblia. 2 veces cuando el pueblo llegó y recibió las tablas de la ley en Sinaí, 2 vezes, quando o povo recebeu as tábuas da lei em Sinaí, en Éxodo 19, lá em Êxodo 19, dice que Dios como un águila los había sacado de la tierra de Egipto lá fala que Deus, como águia, tinha tirado eles da terra do y Egito, con sus alas protectoras. com suas asas protetoras. Y luego cuando Moisés habla y da su último discurso frente a Canaán, E logo, quando Moisés fala e dá o seu último discurso frente a Canaã, antes de morir, antes de morrer, él también dice que Dios, como un gran águila, a sus polluelos los ha protegido con sus alas. ele também fala que Deus, como uma grande águia, protege com as suas asas os seus polinhos. Porque durante los 40 años no los abandonó, Porque durante 40 anos Deus não abandonou eles, los sustentó, sustentou eles, les dio pan del cielo, el maná, deu pão do céu, o maná para eles, les convirtió agua amarga en agua dulce, transformou a água amarga numa água doce para eles, les sacó agua de la peña de Oreb, tirou água da rocha para eles, les dio una columna de día y de noche e uma coluna de dia e de noite, para darles sombra de día y de fuego de calor de noche para dar sombra de dia e um fogo que lhes trazia calor durante a noite, y para guiarles el camino. e para guiar
o caminho que eles tinham que seguir. Ahora el pueblo del nuevo pacto en Apocalipsis 12 repite la misma historia. Mas agora o povo de Deus no pacto de Apocalipse 12 repete a mesma história. Ahí también recibe un tiempo asignado de dificultad y de persecución. E aí também recebe um tempo destinado para a perseguição. Habla de los 1260 días que se convierten en 1260 años. Fala dos 1260 dias que vão se transformar em 1260 anos. Dice que ahí también la mujer, la simbólica iglesia de Dios, es llevada al desierto. E aí fala também que a mulher que simboliza a igreja de Deus seria levada ao deserto. También al lugar de las pruebas y de la dificultad. Também no lugar das provas e de todas as dificuldades que eles passariam. Pero dice ahí que también ahí con alas de águila iría. Mas também disse aí que ele com asas de águia os ia guardar. Protección divina, mismo simbolismo que el Israel literal. Proteção divina. O mesmo símbolo para o povo que se deu no povo de Israel. Y dice que también ahí Dios la sustentaría durante esa época difícil medieval. E também disse que Deus os sustentaria quando passassem por situações difíceis de sobrelevar. Y eso es lo que pasó. E isso foi o que passou. Porque durante ese tiempo profético, medieval, histórico, la iglesia estaba bajo persecución. Porque durante esse tempo profético, histórico e medieval, o povo estava em meia perseguição. Y en aquella época, E naquela época, Dios hizo algo asombroso. Deus fez algo muito espantoso. Les prometió una tierra Prometeu uma terra a los que estaban en la misma situación que el Israel literal, que les había prometido también una tierra. aqueles que estavam na mesma situação do Israel terrenal, que também tinha prometido uma terra. Porque Apocalipsis 12 dice que la tierra ayudaría a la mujer. Porque Apocalipse 12 disse que a terra ajudaria a mulher. Porque también el pueblo cristiano del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, tiene una tierra prometida. Porque também o povo cristão do Novo Pacto, do Novo Testamento, tem uma terra prometida. Una segunda Canaán terrenal. Uma segunda Canaã terrenal. Esta vez para el pueblo Israel cristiano del Nuevo Pacto. Desta vez para o povo de Israel cristiano do Novo Pacto. Y esa tierra aparece luego en Apocalipsis 13 una vez más, E essa terra aparece de novo em Apocalipse 3, uma vez mais. donde dice que una bestia se levantó de la tierra Aonde fala que uma besta se levantou da terra. como un cordero con dos cuernos. Como um cordeirinho com dois chifres. ¿Cuál fue esa tierra que ayudó a la mujer medieval bajo persecución? E qual foi essa terra que ajudou a mulher medieval durante a perseguição? ¿Qué fue esa tierra que fue descubierta y llegó a ser refugio del E pueblo? qual foi essa terra que foi descoberta e chegou a ser refúgio para o povo? Era América, Era a América. sobre todo específicamente Estados Unidos de América. Sobretudo, especificamente, Estados Unidos e Norte-América. Una nueva tierra donde fluía leche y miel. Uma nova terra onde fluía leite e mel. Una nueva tierra de libertad y prosperidad. Uma nova terra de liberdade e prosperidade. Donde los cristianos podían refugiarse y no estar bajo la persecución de los filisteos. Onde os cristãos podiam ter liberdade e não estar mais sob a pressão dos filisteus. Inclusive en el libro de Daniel capítulo 11, E justamente também no livro de Daniel, capítulo 11, en los versículos 40 y 41, nos versículos 40 e 41, en el contexto del tiempo del fin, no contexto do tempo do fim, también nos habla de que el rey del norte iba a entrar en la tierra gloriosa. também nos falam que o rei do norte ia entrar na terra gloriosa. Es decir, iba a hacer todo el esfuerzo los filisteos del tiempo del fin con el hierro Ou seja, ia fazer todo o esforço que os filisteus no tempo do fim com o ferro, para conquistar también esa tierra para conquistar também essa terra. y apoderarse de ella religiosa y E espiritualmente. apoderar-se de ela religiosa e espiritualmente. Y entonces, Então, en la Edad Media, na Idade Média, cuando todo era oscuridad, quando tudo era escuridão, Dios permitió que surja la luz Deus permitiu que apareça a luz. de una manera muy fuerte Uma maneira muito forte, a través de los reformadores que se levantaron en esa época. através dos reformadores que se levantaram nesta época. Justo en la época cuando se inventó
la imprenta con Gutenberg. Justo na época que apareceu a imprenta com Gutenberg. Y hombres valientes en los diferentes países comenzaron a traducir la Biblia. E homens valorosos, nessa mesma época, começaram a produzir a Bíblia. Eso era el oficio más peligroso de la Edad Media. E este era o trabalho mais perigoso na Idade Média. Traducir la Biblia. Traduzir a Bíblia. Porque era básicamente condena de muerte. Que era basicamente uma condena de morte. Una herejía total Uma herejia total de parte de Roma. por parte de Roma. Porque no quería que esa luz llegue al pueblo. Que não queria que essa luz chegasse a todos. Pero entonces ocurrió. Y fue traducido al alemán y al español y al inglés. Mas aconteceu. E a Bíblia foi traduzida ao alemão, ao espanhol, ao inglês. Y la gente se dio cuenta de la verdad. E as pessoas se deram conta da verdade. Y la persecución se endureció más y más. E a perseguição foi aumentando e ficando mais dura cada vez mais. Y en ese contexto fue descubierto América. E neste contexto foi descoberto a América. Y la voz corrió por toda E a Europa. voz correu por toda a Europa. Hay un lugar, una tierra nueva. Tem um lugar, uma terra nova. Ahí podemos escapar. Aí podemos escapar. Ahí podemos Aí huir. podemos fugir. Y entonces comenzaron a migrar. E então começaram a ir todos para Los esta terra. perseguidos Aqueles que cristianos foram perseguidos, os europeos. cristãos. Y se establecieron allá en una tierra donde fluía leche y miel. Estabeleceram lá nessa terra, onde fluía leite e mel. Y donde ellos podían adorar a Dios libremente, Aonde eles podiam agora adorar a Deus livremente, siguiendo su conciencia. tendo a sua consciência. Y eso es lo que pasó en la historia. E isso foi o que passou na história. El tiempo se nos está agotando. O tempo está acabando. Tengo mucho más que contar. Tenho muito mais que falar. Pero que Dios bendiga estos pensamientos que pudimos compartir y transmitir Mas que Deus abençoe esses pensamentos que possamos compartilhar. para impulsar el análisis y el estudio bíblico Para impulsar o análise e o estudo bíblico. de la historia, de la profecía, Da história da profecia. de lo que está pasando en el mundo, Do que está passando no mundo. lo que pasó y lo que pasará. O que passou e o que passará. Porque los filisteos que en aquel entonces querían conquistar Israel, Porque os filisteus que naquela época queriam conquistar Israel, en el tiempo del fin lo quieren seguir haciendo. no tempo do fim, querem continuar fazendo. El conflicto es el mismo. O conflito é o mesmo. El conflicto sigue siendo a base de los mandamientos de Dios. O conflito sigue sendo a base dos mandamentos de Deus. El arca del pacto, Da arca do pacto, las tablas de la ley, as tábuas da lei, los 10 os 10 mandamientos, mandamentos, el santo sábado. o santo sábado. Nosotros vamos a ver en el futuro grandes eventos E nós vamos ver no futuro grandes eventos. y tenemos que seguir estudiando la Biblia E profundamente. temos que seguir estudando a Bíblia profundamente. Es impresionante entender que existen dos Canaán terrenal. Entender que existem duas Canaãs terrenais. La del antiguo pacto de Medio Oriente, Aquela do antigo pacto do Meio Oriente, la del nuevo pacto, los Estados Unidos. aquela do novo pacto dos Estados Unidos. Pero la Biblia nos habla del Canaán celestial. Mas a Bíblia nos fala da Canaã celestial. Porque aunque la historia se repite en la tierra, Porque mesmo que a história se repita na terra, nuestro destino final es la Canaán celestial. nosso destino final é na Canaã celestial. Cuando retorne Jesucristo, Quando retorne o Senhor Jesus. en un cercano futuro. Num cercano futuro. Y entonces iremos a nuestra patria celestial. E então nós iremos à nossa pátria celestial. Porque aquí en la tierra somos peregrinos y Porque aqui extranjeros. na terra somos peregrinos e estrangeiros. Aunque vivamos en el imperio, Mesmo que vivamos em um império, en tierras donde hay prosperidad, em terras onde tenham prosperidade, que son temporales, que são temporais, donde también la libertad es temporal. aonde também a liberdade é temporal. Porque los filisteos del tiempo del fin echarán a perder como lo echaron a perder en el pasado. Porque os filisteus do tempo do fim vão perder como perderam no passado. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en la meta, Mas nós temos que enfocarmos na meta.
en la patria da celestial. pátria celestial. Ese es nuestro verdadero hogar. Esse é o nosso verdadeiro lar. No importa de dónde seamos nosotros aquí en la tierra, Não importa de onde a gente seja aqui na terra. nuestro hogar definitivo, eterno, es el cielo O nosso lar definitivo e eterno é o céu. y luego la tierra nueva. E logo, a terra nova. Con esas palabras les invito a que terminemos con una oración. E com essas palavras eu convido vocês para que terminemos com uma oração. Padre nuestro que estás en el cielo, Pai nosso que estás nos céus, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos, Senhor, por tu palavra, las historias, pelas histórias, las repeticiones, as repetições que tem nelas, los ejemplos del pasado, os exemplos do passado, para entender mejor la historia para entender melhor a história y el futuro. e o futuro. Sabemos que tú vienes pronto. Sabemos, Pai, que tu vens pronto. La crisis final está cerca también. A crise final também está perto. Una vez más, un conflicto muy parecido como en aquel entonces. E uma vez mais, vem um conflito muito parecido como os outros. En juego está tu voluntad, E pronto estará a tua vontade, tu santa ley, a tua santa lei, tus mandamientos, teus sanamentos, el santo sábado, o santo sábado, como señal del pacto. como um sinal do pacto. Bendícenos a todos con este conocimiento. Abençoa-nos a todos, Senhor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos no nome de Jesus. Amén. Amém.